viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi! Seja bem-vinda ao podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, treinadora e mentora de desenvolvimento pessoal, comunicação e vendas. E esse podcast é feito para você, imigrante que saiu do Brasil e imigrou para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, deixando sua cultura, sua família, em prol de um sonho. Ter uma vida melhor, ter qualidade de vida, só que no meio desse caminho, dessa jornada, as coisas muitas vezes saem do seu controle, são diferentes do que você previa e os desafios começam a aparecer. Então esse podcast é para você, feito por pessoas comuns, como você e eu, que passou vários desafios, continua passando, mas a gente já aprendeu a superar. Nós vamos compartilhar histórias, nós vamos rir, nós vamos nos emocionar. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Então, já quero te convidar, já se cadastra aqui, já clica para você ser avisado toda vez que tiver um podcast novo. E hoje, prepara o coração, fica até o final, porque o melhor sempre fica para o final, porque tem uma história incrível com uma mulher muito especial, que é a Ariane. Muito obrigada pelo seu sim, eu sei o quanto você é ocupada. Alinhar a agenda não foi tão simples assim. Ela já está aqui há 5 anos, casada há 8 anos, mãe de 2 babies, 2 crianças pequenas e tem várias coisas para compartilhar. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente quem que é a Ariane, como é que estava a vida no Brasil, o que deu na cabeça de vir para cá? Sou Ariane, me formei em odontologia no Brasil, sou dentista no Brasil. Uhum. Me formei em 2015, conheci meu marido em 2014, fui trabalhar com ele, sou de Minas. Na verdade, eu nasci em São Paulo. Fui para Minas com 7 anos, então eu falo que eu sou mineira, né? Cresci em Minas, fiz essa faculdade no Rio e conheci... Nossa, você já migrava levemente. Tipo isso. Já estava sendo trabalhada nisso. Já. E aí conheci meu marido no meu último ano de faculdade, fui para Rio das Ostras, onde ele morava, para trabalhar com ele, que ele já tinha clínica lá. E eu tenho uma madrinha que mora aqui há 20, lá vai Burdoada, e a gente veio passear, conhecer os Estados Unidos, né? Trabalhei, estudei, vou trabalhar para poder vir para os Estados Unidos. Essa sempre foi foco. Meu foco sempre foi o estudo, ele pode mudar a minha vida. Uhum. Sou de uma família classe média baixa, a gente não teve grandes assim dificuldades, mas também meu sonho sempre foi melhorar e eu sempre vi o estudo através disso. Eu brinco que eu fui formada em cursinho, fiz 4 anos de cursinho para poder passar na federal. Uau. Sempre quis odonto. E não tinha condição de pagar a faculdade, uma faculdade muito cara. Então, nesses 4 anos, fiz técnico em farmácia também. Porque qual que era a minha mentalidade? Minha família toda é de São Paulo. Então, eu falei, eu vou fazer o técnico em farmácia, ter uma profissão e vou conseguir pagar minha faculdade de odontologia durante a noite. Só que Deus, ele fala... Às vezes a gente é criança mimada, né? A gente quer de um jeito, né? E lá na frente a gente entende que não. Então, esse meu último ano de técnico, me formei em julho. Falei, pai, eu vou para Mogi, que eu vou estudar odonto lá, moro com a minha avó. Aí ele falou assim, não, Ari, você já tá aqui? Porque a minha cidade é muito pequenininha. Então, eu morava numa cidade do lado, um pouquinho maior. E aí ele falou, você já tá aqui. Fica mais esses 6 meses aí. O final do ano tem vestibular, você presta de novo, e aí a gente vê. Caso não dê certo, você vai para Mogi. Falei, ok. Estudei nesses 6 meses, fiz um microcursinho ali e tal. Falei, pai, mas eu vou tentar tudo. Vou norte, nordeste, sul, para onde me chamar, eu vou. Vestibular no país todo. Aí fui chamada na UF, em Nova Friburgo. E fui para Nova Friburgo fazer odontologia. E aí, realização assim... No dia que eu passei, minha mãe abriu a porta e ia pra rua, minha filha passou em odontologia. Assim, que alegria, coisa, né? É uma coisa realizar sonhos é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. E foi um grande sonho realizado mesmo. Terminei a faculdade, fui pra Rio das Ostras trabalhar com meu marido. E aí, minha madrinha, vem, Ari, vem. E falei, então vamos. A gente veio passear. A minha madrinha mora em Porto Santa Lúcia e trabalha durante a semana. E aqui a gente sabe, né? Todo mundo trabalha. Quando a visita vem, acha que a gente vai entrar de férias. A visita dá de férias, mas nossa. E aí, o que a gente fez? Durante a semana, a gente ficava em Friburgo, em Orlando, e final de semana em Porto Santa Lúcia. Na nossa primeira noite aqui em Orlando, meu marido recebeu uma ligação de um amigo
falando que uma amiga deles tinha sido violentada e tudo mais na cidade dele. E aí, a gente parou para pensar. A gente falou, é isso que a gente quer? É assim Uau. que a gente quer viver? A gente quer ter filhos? E aí, como é que tá o Brasil? A clínica estava muito bem, a gente estava muito bem. E aí, a gente resolveu realmente, então, vamos voltar e vamos ver como é que vai ser. Então, a gente ficou mais ou menos nesse 1 ano resolvendo como é que ia ser. Resolvemos vir por teste, né? Primeiro, a gente fala não. E desde o início eu falei assim, Senhor, se não for pra gente ficar, que a gente não passe nem da imigração, que a gente vai embora. Porque a gente... Já interrompe logo esse processo, né? Um monte de gente não passa na imigração. E aí não é pra ser, depois a gente vem, tal. O bendito do medo, né? É. E aí a gente veio. Chegamos aqui, primeiros 6 meses, 1 ano, e estamos aí há 5. Que legal. Então, na verdade, vocês foram migrando, veio, sondou a terra. Sim, a gente veio direto para Orlando, a gente só ficou aqui em Orlando. Então, os primeiros, a gente já chegou tentando, a gente se matriculou na escola para poder ver como é que ia ser, até porque a gente imaginou que o quê? A gente ia estar falando inglês, né? Nossa. Porque a gente está na América. Veio pra Orlando, tadinha. A gente nem fala inglês. A gente aprende espanhol, mas a gente não fala inglês. Então, Você aprende mímica, espanhol, qualquer coisa, menos fala menos inglês. falar inglês. Só que aí, para as coisas sérias, a gente precisa do inglês. E a gente chega aqui surdo, mudo e analfabeto. Muito bom isso que você falou, porque para mim também foi um impacto. Minha maior habilidade é de comunicação. Aí chegou aqui, eu sou travada na minha maior habilidade. A coisa mais simples vira um negócio gigante. Não, a gente não consegue pegar uma direção porque a placa está em inglês. Não sabia o que fazer. Gente tem, então... Foi maravilhoso você falar sobre isso, porque muita gente pode estar vivendo isso se achando um ET, porque eu me achava a pessoa. É que eu trabalho muito minhas crenças, mas eu falava, Gina, eu não sou burra assim, não, calma. Não, outras pessoas conseguem, eu não sou burra, eu sou inteligente, eu vou conseguir. Mas dá uma sensação, eu não sei se você teve ali, eu já tive essa sensação de falar, nossa, eu tô ficando burra, não é possível que eu não aprendi. Consegue falar. Foi ótimo você tocar nesse assunto. Então, não sou só eu, não é só você, isso acontece com muita gente com também. Todo mundo, eu acho que as mínimas coisas, né? Claro, a gente vai no mercado brasileiro, a gente tá ali, tem o médico brasileiro também, pediatra brasileiro, a gente... Que é ruim isso, a gente fica... A bendita zona de conforto. E a gente acaba se escravizando em brasileiro. Tem que ser... E não conta da abre as língua. possibilidades. Não, Tem toda a razão. E a gente é uma trava nossa. Tem toda a razão. Tem o medo também de falar errado, né? Que a gente fala, ai, tô falando errado. Gente, mas não importa. Tem que o negócio Eles mesmo nem destravar. ligam que você tá falando errado, porque eles estão tão acostumados com turista aqui, em Orlando, né? Aqui... Eles estão super acostumados. Eu fui pra Califórnia para ver meu filho que mora lá. Dei uma gelada. Só que foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu quero trazer um outro ponto. Normalmente eu falo das coisas que a pessoa venceu, que as coisas que a pessoa superou, e trago chaves. Mas eu quero até me expor aqui e aproveitar o seu gancho e falar da bendita da zona de conforto. Porque eu fiquei 3 anos morando de bairro de brasileiro, trabalhando com brasileiro, que eu amo. Assim, amava o trabalho, continuo amando, mas falando com brasileiro, indo no mercado de brasileiro, ia para o médico. Ah, mas ele fala português? Não, porque eu tenho que pegar um médico que fala português. Então, tem uma assistente uma assistente, alguma coisa. É uma zona de conforto que, senão, eu me joguei da bolha, né? Eu falei, eu tenho que sair dessa bolha, porque senão eu vou ficar igual, eu já vi muitos há 10 anos que não falam nada e eu acho um absurdo. Sim. Porque você é privado de muitas coisas. Então, esse perigo do conforto, da zona de conforto, ela é complicada, porque ela é uma ilusão. É gostosinho aqui, mas tem um mundo de possibilidades. Um passeio na Disney, você não aproveita tudo porque não entende as instruções do brinquedo. Exatamente. É tudo. E quando a vida foi ficando mais séria, né? Aí eu, por conta do meu marido, cheguei, igual todo mundo, a gente trabalha com várias coisas. E aí tive minha primeira filha. Depois de 4 meses, descobri que estava grávida. De novo. Pera, eu ia antes, mas agora você já acelerou o caminho. Peraí. Você falou, como todo mundo, trabalha em várias coisas. Como é que foi para você? Porque muitas pessoas misturam os títulos, se apegam aos títulos do Brasil, a tudo que estudou. Eu sou doutora. Você quer que eu faça isso? Não. E muitas pessoas sofrem com isso. Como é que foi para você trabalhar em outras áreas? Eu não sei o que você fez. Trabalhei em hotel, em casas, limpeza, né? A maioria das mulheres vai para limpeza. E como é que era para você isso? Então, era um pouco difícil. Principalmente o hotel. Para mim foi o pior, assim.
Mais difícil pelo trabalho ou pelo seu sentimento? Não, pelo trabalho em si, a falta de sabe? habilidade do trabalho porque não estava acostumada? Foi um trabalho que eu falo, gente, não tenta ser helper, mas hotel não. Puxado? É puxado, assim, a gente tem que fazer primeiro um check-out em 30 minutos. Então, imagina que uma pessoa saiu dali, você tem que limpar tudo, tirar cabelo, tirar tudo, trocar roupa de cama inteira. Muito rápido. 30 minutos. E também a questão dos horários, sabe? Eu lembro o meu primeiro ano aqui na Páscoa. Eu queria ter ido pro culto e já não estava feliz. Falei, cara, Aí vem muito isso na cabeça. No Brasil... Era aí que eu queria saber. Eu era doutora, eu estava lá sentada no ar-condicionado, atendendo. Eu estudei para isso. Fazia o que eu gostava. E principalmente porque o estudo sempre foi a mudança da minha vida. Eu sempre me apeguei muito no estudo. Sim. Eu falo, eu sou viciada num curso. De noite, o Instagram mandou um curso pra mim. Eu fico assim, meu dedinho coça. E eu não resisto. Eu não resisto. Eu confesso meu pecado. Eu também adoro um curso, adoro fazer curso, adoro aprender, adoro ensinar. Eu amo. E aí, o Instagram, ele sabe meu ponto fraco. Vem lá, você fala, eu não preciso, eu já tenho, eu não preciso, eu preciso. Comprei. Então, não tem jeito. Eu amo. E aí, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Aí, sempre é um processo. É o nosso passinho. A partir daí, a gente foi conhecendo pessoas também. E a gente já começa a poder escolher onde trabalhar, né? Quando eu cheguei, a única opção que eu tinha era o hotel. E você pensava em voltar? Tinha essa opção de voltar? Tinha a opção de voltar, mas não era assim, forte, sabe? Tipo, vou arrumar minha mala e vou embora. Porque eu já vi gente falar que já fez mala. Não, a gente nunca... Não adaptou. Não, a gente sempre assim, calma que vai dar certo. Então essa fase passa? Sim, passa. Mas ela foi... Não, ela é pesada. E aí, não era o que eu queria trabalhar. Não era com isso que eu queria trabalhar. Né? Vou revalidar meu diploma aqui em odonto. Mas pra mim, eu sabia que era muito difícil. Eu não dominava a língua. O medo, tudo. Mulher. Aqui em Orlando não tem. Então, assim, como é que vai ser isso? Era muito distante. Era uma coisa assim, aquele... Um pontinho lá no final do túnel, sabe? Aquela coisinha, você fala, tem ali uma saída, mas não consigo nem ver direito. Então, aquela luzinha, um pisca-pisca quase ali no final. Então, dava aquele medo, aquele receio, e aí? Mas a gente sabia que isso a gente podia mudar. Então, eu e meu marido, a gente sempre foi muito parceiro nessa fase. Não foi fácil. A gente pegou fases difíceis também em relação a isso. Mas a gente sempre sabendo que a gente poderia mudar. Um insight que eu já peguei na sua fala aí. Você falou, eu e meu marido sempre fomos muitos parceiros. Por que eu quis falar isso? Porque tem muitas pessoas que vêm para cá para ter uma qualidade de vida melhor com a família, com os filhos, por segurança, por vários motivos. Mas, infelizmente, o desafio é grande. Aí, às vezes, cada um vai para o seu mundo. Cada um se isola. E aí, o que era para ser uma qualidade de vida, eu já vi muita gente terminando casamentos. Sim. Então, eu quero pegar esse gancho seu, que se unir na hora do desafio, né? Se ajudar, se apoiar, é uma saída. Um falando pro outro que, olha, falta pouco. Uma hora a gente vai conseguir. E a gente sempre conseguia, sempre via ali, realmente, eu falo que é a mão de Deus. Sempre a mão de Deus, tanto nos guiando, quanto também nos mostrando que estava dando certo. Hoje, inclusive, a gente vive um milagre praticamente, a gente vai chegar lá. Mas a mão de Deus, a Deus é Pai, né? Ele cuida. Ele cuida, então é maravilhoso. Então, quando eu parei de trabalhar, trabalhava numa casa, parei de trabalhar porque eu engravidei. Não estava planejado? Não, ok. Presentes de papai. Presente de papai. Engravidei da Chloe, minha filha. Falei, sempre quis ter outro filho. Porque eu tenho irmãos, e eu amo ter irmãos. Eu falo, ser filho único... Apesar de quando era nova, eu falava, eu quero ser filha única. Não é bom. Eu sou filha única, te garanto que não é bom. Então, eu não vejo vantagem. Eu falei, não, eu quero que a Chloe tenha irmão ou irmã. E também não queria com espaço de tempo muito grande. Porque a gente também sabe que aqui na América a gente só ganha se a gente trabalha. Então, estender muito esse tempo também não era uma vantagem. Não era uma alternativa muito inteligente. Então, ok. Mas aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2, eu engravido. Tá, mas a primeira gestação, tranquila. Tal. Como é que foi ter filho aqui? Então, menino, sabia que foi muito bom? Eu falo que o primeiro hospital é um hotel. Que bom. E foi um parto muito tranquilo, foi parto normal, bem tranquilo. Fui pro hospital, era setembro, Chloe é 5 de setembro. Tava muito quente, tava para passar um furacão aqui em 2019. E aí, o furacão não vai, ele parou nas Bahamas e não chegou aqui. Só que nesse meio tempo, eu comecei a sentir que ela não estava mexendo muito. Falei, ela tá grande, né? Já tava de quase 38 semanas.
tá grande. Meu marido, vamos pro hospital? Eu falei, não, normal. Vamos pro hospital? Não. Até que no 3º ou 4º dia eu falei, ok, vamos lá, só pra gente ver, pra poder tirar a conclusão de que realmente ela só tá grande. Peguei meu telefone, a roupa que eu tava, a gente tinha jantado, a louça na pia, peguei o telefone e vamos. Cheguei lá, o médico fala pra mim, olha, sua bolsa tá perfurada. Ela não está estourada, mas ela tá perfurada. Então, eu vou te internar e você vai ter ela hoje. Meu Deus. Falei, não posso. A minha louça tá lá. É sério, Anitta? Sério, se eu puder ir pra casa, foi de quarta pra quinta. Eu falei, olha, na minha cabeça, amanhã, quinta-feira, eu limpo minha casa toda. Na sexta eu durmo e no sábado eu venho ganhar neném. Sim, Zé falou de jeito nenhum, menina, eu vou te internar e você vai ter. Ela não tinha uma roupa. Eu não levei nada, eu só peguei meu telefone. Eu ia voltar pra casa, eu tinha certeza que eu ia voltar pra casa. Ah, tudo bem, né? Aí, eu internei umas 3 e pouco, 4 horas, foi induzido, meio-dia ela nasceu. E aí, homem, amor, vai lá em casa, pega na gaveta tal, a roupinha tal. Ele pegou o macacão 6 meses. Então, saiu. E eu não tenho foto disso, acredita? Ai, uma coisa que eu me arrependo. É uma pena. Porque ela tava, assim, envolta no macacão. Tadinha. Mas foi tudo ótimo, recebemos alta, fui pra casa. Maravilha. E como é que você se viu sozinha, com o bebê, então, sem apoio de ninguém, não ter família perto? É doído, às vezes, assim, sabe? A gente vai aprendendo, né? A gente nasce o bebê e nasce a mãe também. Eu gosto muito disso. Sempre nasce uma mãe quando nasce. E eu acho que eu nasci 2 vezes, porque com a Chloe e com o Henry é totalmente diferente. Eles são diferentes, foi diferente. Então, eu sou 2 mães em uma. Entendi. Porque quando eles nasceram, teve isso também. Mas minha sogra veio. Ah, que bom. Ela me ajudou. Porque a Chloe, ela era para nascer primeiro filho. Ó, você vai ter com 40, 41 semanas. Fica tranquila, vai demorar. Então, ela comprou passagem, acho que para meio de setembro. Entendi. Nesse dia que eu fui internada, meu marido ligou, falou, pai, Vai nascer. vai nascer. Aí a mãe dele adiantou para o sábado. Então, eu recebi alta no hospital. Ah, já a mãe teve dele estava pousando. Então, foi ótimo, me ajudou bastante. Eles ficaram, depois meu sogro veio na data certa que eles iam vir. Me ajudaram bastante. Mas é um pouco difícil, né? Porque a gente queria que a família... A gente sonha com aquilo na maternidade. Primeiro, da lembrancinha, que não tem nem lembrancinha. Né? A nossa vida é muito agitada. Então, nem aquele tempo de visitar... A gente não tem, eu sei disso, porque também amigas minhas tiveram bebê e eu não consegui ir lá visitar da forma que eu queria. Então, sonha com a família toda conhecendo, meus irmãos. Não, meu irmão nunca veio, nem minha irmã, mas a gente foi pro Brasil, mas eles conheceram, mas quando a gente nasce, a gente quer que todo mundo conheça. Ao redor, né? E tem uma questão também, a minha irmã engravidou junto comigo. Coitada da sua mãe. O Joaquim, são 4 dias de diferença da Chloe com o Joaquim. Então, eu fico, às vezes, pensando, falo, nossa, como seria gostoso se a gente estivesse junto, sabe? Curtindo tendo foto de barrigão uma do lado da outra, encostando barriga. São coisas que muitas pessoas não param pra pensar. Sim. Olha que gostei disso que você falou também. Pô, foto de barrigão com a minha irmã, encostando barriga. Uma coisa que aparentemente é boba, mas você tá celebrando, você tá curtindo aquele momento. É maravilhoso. E aí você precisa ter um emocional preparado pra não sofrer por não ter esse momento. Sim. Porque senão... Você não é nem feliz e fica sofrendo. E não tá nem aqui, não tá lá. E muita gente se perde e diz, ai, fulano casou, eu não fui. Mais uma festa. Olha, mais um nasceu e eu não fui. E não vive. Vive só sofrendo. Não, a gente tem que pegar a parte boa, né? Tem que tentar ver. Tudo que eu foco expande. Assim, tem que focar no que tem na mão. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, hoje tem WhatsApp, tem FaceTime, tem tudo pra gente tem mais recursos pra minimizar. Poder estar ali junto, né? Então, e também era o primeiro filho dela, então a gente estava nessa primeira gestação. Descobertas, né? E aí é muito gostoso, foi bem gostoso. Aí tive a Chloe, maravilha. Meus pais, em dezembro, vieram para cá, a Chloe nasceu em setembro, ficaram 1 mês comigo. Meu pai, a gente brincava que meu pai, ele infartou no Brasil, tinha alguns problemas cardíacos, e ele veio, nos últimos dias, ele começou a roncar. A gente falou, vamos para o hospital. Primeiro que ele falou para mim, Ariane, eu vou para os Estados Unidos, preciso de seguro, de saúde? Eu falei, não, pai, você tá bem, não precisa não. Ai, meu pai. Tô até com medo do que você vai falar. Aí o cardiologista dele virou e falou, Alfredo, tá maluco? Precisa sim. Ainda bem que ele escutou, o cardiologista dele não me escutou. Graças a Deus. E ele veio, ficou internado com pneumonia. 2 dias internado no hospital.
Aí eu fui buscar meu pai no hospital, ele tava recebendo alta, eu falei, gente, eu não fiquei menstruada nesse um mês. Tinha um teste da Dollar Tree da época da Chloe. Não, Positivo. Eu falei, tá vencido. claro, Tá ruim. só pode, imagina, 4 meses depois. Agora Não, que eu dei uma 4 descansa. meses, quase um ano, porque ela, quando eu tava grávida, quando eu descobri que tava grávida dela, então era Não, janeiro. 4 meses depois já tá grávida de novo, é nesse sentido. Também. Não do teste, era no Mas sentido, é. tipo, não, imagina. Não, o meu era mais do teste que tava vencido. Aí fui pegar uns remédios dele. Mas positivo. o coração deu aquele... E não entrei em desespero. Você falou, agora que eu respirei. Agora que ela começou a dormir, né? Porque 4 meses. Foi aí- isso. Foi isso, ela começou a dormir. Foi. Mas ok, bora lá. Então, aí minha mãe tava aqui. Eles iam embora 1 ou 2 dias depois. Eu olhei pra ela e falou, você tá grávida? A E sua aí? mãe? Aham. Eu desabei a chorar. Falei, o que vai ser da minha vida? Tô grávida. Ela, filha, que bom. Maravilhoso. 2 bebês, vão crescer juntos. Já faz isso de uma vez, Eu é. falo, você tá falando isso só pra eu poder me sentir menos mal e tal. Enfim, foram embora. Minha mãe falou, filha, não tem problema. Agosto eu tô aqui. Porque a Chloe adiantou uns dias. Pra esse bebê, eu tô aqui, vou te ajudar. Aí eu falei, ai, graças a Deus, né? Aí foi, tendo a gestação, foi uma gestação um pouco mais dolorida, porque foi muito recente da Chloe e tal, mas assim, também tranquilo. Abril, pandemia. Primeiro que a gente ia pro Brasil, então tinha chá revelação no Brasil. Ah, A meu gente ia pai. curtir isso com a família. Ia conhecer meu sobrinho, que eu não conhecia ainda. Minha prima, enfermeira lá, falou, Iri, não vem. Porque aqui tá bem complicado. A gente não sabia o que era uma quarentena, a gente passa lá no Brasil. 15, 20 dias, que era o que ia ser, né? Aí a gente falou, então acho melhor a gente não ir. Abril, maio, junho, julho. Aí eu falei, sei o que eu vou fazer. A gente quase foi vítima de um golpe, porque uma pessoa falou, não, eu consigo levar sua mãe. Ligaram para ela do telefone do consulado, uma coisa assim. Depois a gente descobriu que tem como pegar o telefone e ligar para você com o número. Foi uma loucura, porque eu estava desesperada. Eu falei, como é que eu vou ter um bebê com uma bebê? A Chloe não podia entrar no hospital por conta da pandemia. E aí... E não tinha ninguém, porque ninguém podia sair de casa. Quem que ia sair pra te acompanhar? Não tinha jeito. Pra entrar? Aí, E aí? a gente mandei um e-mail pro consulado, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu tenho uma bebê, eu não posso levar ela pro hospital e ela precisa de cuidados. E eu também preciso de cuidados, meu marido é um só. Então, não tem como. Eles falaram, olha, tem uma entrada especial. Pediu, a médica fez uma carta, tudo, aprovou a entrada especial da minha mãe. Ela tinha 30 dias de validade, independente do passaporte dela, do visto dela, que tem X tempo. Não, ela tinha aquele essa pedido. entrada era do dia 28 de agosto ao dia 28 de setembro. Recebi essa notícia 9 de setembro. Olhei, estava indo para uma consulta médica, falei, graças a Deus. Liguei para meu marido, falei, olha, conseguimos. Naquela semana não tinha, mandou para a semana seguinte. Compramos a passagem para ela depois, uma semana mais ou menos depois. Dessa quinta-feira, dessa quarta. Fui para a médica, fiz uma ultra, ela falou, olha, tá tudo bem. Falei, minha mãe tá chegando semana que vem? Ela falou, não, fica tranquila. Tudo certo. Cheguei em casa, contração. Não tinha sentido nada da Chloe, então eu comecei a sentir um trem que eu falei, isso é contração. Uau, você não Tinha- sentiu contração da Chloe. Não. Deus te ama, mãe. Porque foi Já vi que você é induzido. mimadinha de jeito. Foi induzido. Não, o meu também foi, mas eu senti muita Eu coisa. senti, graças a Deus, não senti Eu senti nada. muita coisa. Nossa, foi assim, maravilhoso. E aí, tinha uma conhecida nossa que falou, Ariane, não tem problema, qualquer coisa, ela, durante essas consultas, ela ficava com a Chloe pra mim, e caso não desse, a gente tinha que ter o plano B, C, D, né? Ela falou, eu fico com a Chloe pra você ganhar o Henry. Falei, ok. E a gente sente que tá escolhendo um filho. Tipo, deixando um pra poder ter o outro. Uau, olha, Então, olha que forte que você falou. Interessante. E aí, cheguei, falei com ela, falei, olha, tô sentindo contração. Eu tinha acabado de pegar a Chloe e falou, vou deixar ela aí com você de novo, porque eu vou pro hospital. De tarde, eu tava com 2 de dilatação. Quando eu cheguei, era 8 e pouco da noite, eu tava com 5. Nossa, Ela falou, você vai ficar? tem como não. Mas eu já fui preparada, eu levei bolsa. Tá vendo? Olha um aprendizado maravilhoso. Aconteceu uma vez, já tira o aprendizado e não repete, porque tem gente que cai toda hora na mesma situação. Fiz. Gente,
Aí falou assim, ai, não tenho sorte. Ai, porque eu sou uma pessoa azarada. Não, é o seguinte, errar tá normal, não conhecia. Aprendeu, não cai no mesmo erro. Erra erros novos. Nós não vamos errar na mesma coisa. Mas aí ele já aprendeu, ele com a bonitinho. Teve uma roupinha pra sair do hospital bonitinho. Coisa linda. Tirei a foto. Lindo. Aí saí, recebi alta. Meu pai não estava se sentindo, foi aniversário. Aí vamos lá, né? Chloe é 5 de setembro, ela fez 1 ano. 9 de setembro, eu fui internada, aniversário de 1 ano do meu sobrinho. Tava todo mundo em Macaé fazendo uma festa para ele. 10 de setembro o Henry nasceu. Eu fui internada dia 9, dia 10 o Henry nasceu. Lá em casa, todo mundo namora só perto de dezembro ali. Porque Festas é levada ao pé da letra. E aí, meu pai não estava muito bem. Meu pai sempre falou muito. E aí eu falei, Carol, o pai no aniversário falou, seu pai, eu acho que é o ar-condicionado, não tá legal. Minha mãe ia chegar na semana seguinte, né? Recebi alta, uns 2, 3 dias depois, meu pai internado com Covid. Infartado. E todo mundo morria. Uau. Forte. O leite secou. Uau. Tinha como. Muito estresse. Nasceu antes do previsto, a família não estava aqui, o pai foi internado. Uau, que barra. E aí, graças a Deus, ele ficou super bem. E lembra que 28 de agosto, 28 de setembro. Então, a gente sempre estava pegando a passagem da minha mãe e tentando trazê-la depois. 28 de setembro foi o dia que meu pai recebeu alta. Então, não tinha como. Como é que ele ia receber alta do hospital e ela vir para cá? Então, ok, não tem problema. Ela vem depois. A gente sempre mandando mensagem e-mail pro consulado, falando. Aí, quando foi mais ou menos outubro, novembro, que meu pai já estava super bem, a gente mandou e eles falaram, mas agora não precisa mais. Então, não tem como. E a minha mãe dando positivo para... Aí minha mãe também pegou Covid junto com meu pai. Só que minha mãe ficou bem, ficou em casa, claro, passando mal, mas daquela forma, Minha irmã também teve, meu sobrinho teve, meu cunhado, mas meu pai foi o mais... De uma forma que deu para controlar melhor. Assim. E aí, quando foi novembro, a gente não conseguia, e minha mãe ficou 1 mês e pouco dando positivo para Covid. Foi muito estranho. E aí ela até foi depois no infectologista, aí ele falou, olha, é o nosso organismo, é balança, então fica tranquilo, porque a gente realmente ficou preocupado 1 mês. Porque todo mundo já estava bem e ela estava dando positivo. Mas não era para vir. Aí passou, não veio. Quando foi junho de 2021, a gente foi para o Brasil. E aí a gente ficou um tempo no Brasil. Eu precisava ver meu pai, sabe? Imagina. Nossa autorização de viagem estava vencida. Chegou e aquilo eu precisava ver que ele estava bem. Eu precisava pegar nele. Então, eu falei, olha, não tem problema. Meu marido não tinha chegado ainda. A minha chegou. Uma amiga minha, Suelen, tô indo pro Brasil. Falei, o Henry vai comigo. Por quê? Nenhum dos dois tinha 2 anos. E eu só tenho um colo. E não tinha como comprar uma passagem para um menor de 2 anos. Entendi. E aí eu falei, eu vou sozinha com os 2. A Su falou, vai comigo. O Henry foi na passagem dela, a Chloe comigo. Fomos felizes. Só que eu tinha que voltar, né? Aí, na volta, a Su ficou acho que 10 dias. Eu falei, não, vou ficar um pouco mais. Aproveitei e fiz uns cursos também. Né? Claro, fazer curso. Não tem jeito. Fiz uns cursos. Falei, mãe, o que eu vou fazer? Aí, nesse que eu tava lá, chegou do meu marido. Ele falou, não, a gente vai em julho de novo, vai todo mundo. Eu falei, então, eu volto. O Henry vai ficar 3 semanas com você, mãe. Henry tinha 8 meses. Foi corajosa, hein? E a Chloe volta comigo, porque a Chloe já tinha 1 ano e 8, então ela estava numa fase mais... Falei, então... E foi... Assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eles aproveitaram, eles não tinham esse contato com o Henry. E nem tiveram com a Chloe, então... Era uma maneira de ter pouco de... Sim, então eles cuidaram durante 3 semanas do Henry, mandava foto. E como é que você ficava aqui com o coração apertado, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele estava bem. Sendo cuidado de uma forma, assim, às vezes até melhor que eu, né? Então, porque mãe é mãe. E aí foi, assim, uma maravilha. Voltamos em julho, ficamos lá 1 mês, vimos a família toda e retornamos. A gente fez festa de aniversário para os 3 juntos, para aproveitar. Assim, muito, muito gostoso. Aproveitou bastante. Sim. E como é que foi voltar para o Brasil? Por mais que estava com saudade, você curtiu, mas você se via de novo no Brasil? Não mais. Não. A chave já tinha virado.
é estranho olhar e falar, ai, a melhor coxinha da minha cidade. O lanche é maravilhoso, tudo é muito bom, mas não dá pra ficar aqui. Um medo, sabe? Entendi. De andar com medo. Tanto que eu não saí de carro com as crianças nenhum dia, eu sozinha. Porque eu tinha muito medo. Então, eu falei, aqui a gente não tem isso, a gente é muito... Ah, tá escurecendo? Eu não vou no mercado. Já tá escurecendo. Aqui a gente vai 11 horas no Walmart. Com os dois, sem medo nenhum. Até porque 8 horas da noite tá claro. Tem isso também. Tem uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui, falava, gente, não tem iluminação? A gente vai, as ruas são escuras, assim, não tem luz. Primeiro é porque não precisa. E eu tava acostumada em São Paulo, que tinha iluminação em todos os lugares. Minha mãe foi síndica uma época no condomínio, ela pôs lâmpada e câmera em todo o condomínio. Que era para não ter problemas, assim. Então, eu te fiz essa pergunta porque às vezes tem alguém que pode estar ouvindo a gente, doido para voltar, não se adaptou, não isso, aquilo. Mas eu já vi muitas pessoas falarem, a hora que eu voltei, eu também não me adapto ali, não. Não, é bom a gente ver quem a gente ama, mas dá aquele ciricutico, né? Eu quero ir embora. Tipo, não tô em casa. Não minha casa não é aqui. E mesmo se for a minha casa, não é minha casa. Entendi, já então, não se identifica mais. E aí, a gente voltou. E assim que o Henry nasceu, meu marido falou... Eu falei, eu quero trabalhar. Porque também tem uma questão que, às vezes, as pessoas podem até interpretar um pouco errado. Mas eu amo meus filhos. Mas ser mãe em tempo integral estava um pouco difícil. Eu tinha saudade da Ariane. Ariane Porque mulher. nós temos muitos papéis. Sim. Ótimo isso que você Porque tocou. eu era só mãe, aquilo eu falei, eu preciso voltar a trabalhar. E aí meu marido falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a ser Ariane, eu quero voltar a ter meu tempo. Top, muito sabe? bom isso que você falou. Às vezes, nossa, mas que horror falar isso, gente, não. Não, nós temos muitos papéis e é a gente importante se perde. viver esses papéis. Quando você vive só um papel, você fica disfuncional. Infelizmente, muitos casais se separam depois que os filhos nascem. Sim. Porque a mulher se abandona. Antes ela era linda, amante, maravilhosa, namorada e se tornou a mãe dos filhos. As mães dos filhos. Só que aí, como é que faz pro casamento? Tá Então, nós temos muitos papéis e você está certíssima. Não se sinta diminuída e falar, poxa, mas que chato falar isso. Disfuncional é a pessoa que pensa o contrário, porque você tem que equilibrar os seus papéis. Senão, essa roda não vai estar feliz. Sim. E aí, eu, dentista no Brasil, a gente viu a possibilidade de trabalhar com clareamento dentário. Falei, perfeito, tô na minha área, vou trabalhar, vou ter o meu tempo. E foi assim que eu comecei. Mais um sonho sendo realizado, né? Por quê? Que legal. Quero trabalhar, mas não quero voltar pra faxina. Não era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa que eu estava feliz. E você também estava assim, precisando, você já tinha uma outra realidade agora, sim, com os claro, filhos. a gente já estava diferente. E aí comecei a fazer clareamento, fui pra parte de estética facial e trabalhar com mulher, que é uma coisa que eu amo. Eu falo que é muito bom. Você voltar a autoestima para a mulher, você devolver também, ajudar, na verdade, né, ela resgatar essa autoestima, porque muitas vezes é isso. Ela é mãe e mãe. E aí, numa simples limpeza de pele, num clareamento... Dá uma renovada. Ela fala, nossa... E aí dá vontade de mudar o cabelo, dá vontade de mudar de roupa. É mais que um trabalho, é uma missão isso. Que linda, Ariane, que linda. E uma coisa que eu vi em você falou assim, eu quero trabalhar. Você não pensou assim, mas eu tenho 2 filhos. Ou seja, você está sempre olhando a solução. Sim, e não usando... porque muita gente coloca filho como problema. Sim. Não, você não me entende. Falam pra mim, né? O seu filho já é adulto. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho 3 filhos pequenos. Aí eu penso comigo, você não entende, meu filho é adulto, o trabalho que ele me dá. Porque aí eu não tenho mais controle, não é do jeito que eu quero, é do jeito dele. Então eu tenho que desenvolver outras competências. Você controlar uma criança, ela dá trabalho físico, mas está no seu controle. Você ama incondicionalmente, até porque ela não pisa no seu calo. Ela só te ama e você ama. Agora, quando cresce, é adulto e tem características diferentes, aí o treino do amor começa. Então, toda etapa, a gente nunca vai deixar de ser mãe. Não. Pai nunca vai deixar de ser pai. Pode ter a idade que for, você sempre vai se preocupar e vai é seu filho, tá ali, sua filha. Mas eu achei legal que você fala numa leveza, então, eu tenho 2 filhos, tal, mas eu quero trabalhar. Você não falou, poxa, mas agora eu tenho 2 filhos, agora não dá mais. Agora meu diploma... Não, você simplesmente tem 2 filhos. Faz parte do sistêmico, administrar tudo e focar
no que você quer. Sim. Então, para realizar sonho, eu também tenho que focar no que eu quero e não nos desafios do caminho. Senão a gente não realiza. Fácil não é. Não é mesmo. Mas viver frustrado também não é dá, fácil. não é, a gente tem a escolha, né? De poder escolher esses dois. Ou você vive reclamando, ou você vive ali Em busca de tentando mudanças. produzir, porque não dá. E eu sempre tinha um medinho, sabe? Eu sou aquela pessoa, às vezes, que eu preciso do empurrão. E meu marido, ele já é o que não precisa nem do empurrão. Ele segura vai. um pouquinho. Exatamente. Coisa boa, porque é um A equilíbrio gente do outro. Isso, eu só comecei realmente por conta do empurrão dele, porque eu tinha medo. Eu falava, Pedro, mas como é que eu vou fazer com as crianças? E eu queria trabalhar, mas eu vou ter que alugar um espaço. E a casa? E as crianças? Aqui não tem. Não tem. Não é simples assim, pra você arrumar alguém pra limpar a sua casa. E eu vou ter que pagar um aluguel. Eu não conheço ninguém, porque quando eu comecei a trabalhar, ele já tinha clínica, então eu não tinha que correr atrás de pacientes Lá no Brasil. lá no Brasil. Ah, entendi. Então você não desenvolveu já eram essa... os pacientes dele que chegavam. Você não aprendeu a fazer precisavam- isso. Agora vai ter que fazer Vou aqui. ter que fazer aqui. E outra coisa, odontologia, mesmo que seja no Brasil ainda, tem uma saúde educativa, oral, mas tem a curativa. Então, a maioria das pessoas hoje ainda vão em busca Só do por curativo. conta do... Então, eu tô com dor, eu tenho que ir. Não vai na prevenção, né? Então, eu falei, cara, como é que eu vou começar isso a vender? E ser vendedora não é muito Sou meu dentista, ponto sou forte. vendedora. Aí, mas assim, graças a Deus, começou. Foi maravilha, né? Um indica aqui, outro gosta indica ali. e vai indicando. O boca a boca, Instagram, foi crescendo. Estética facial, cada vez me aprimorando mais para colocar mais legal. procedimentos. E aí, não parei. Até hoje, graças a Deus. Uau, que legal. E a gente tá falando em pouco tempo, porque se você tá Sim. aqui há 8 anos, Não, 5. há 5 anos, 8 casados. Nossa, pouco menos tempo ainda, porque Comecei o Henry tinha 1 ano e meio, foi 2020. 5 anos intensos, hein? 2 babies. É isso que eu falo com o pessoal. O pessoal fala, nossa, 5 anos é pouco. Eu falo, é pouco. Porque, assim, mas tanta coisa mudou. que eu Uma vim pra cá. pandemia no meio, veio solteiro, tá com 2 filhos, agora trabalhando com estética. Sim. Uau, parabéns. E a gente vai vendo como é gostoso, né? Sai de uma salinha, dentro de um local que era de uma colega. Depois eu aluguei minha sala. Agora eu tenho a minha clínica. Então, Uau, assim, você muito tem uma gostoso. clínica Tem. agora. Então, a Que gente top. tem. E, assim, é Deus puro, sabe? Vai fazer 1 ano agora a clínica. Tem um outro sonho realizado que eu vou te dar pra você. Vou dar pra você aqui, que é a minha linha, que eu montei a minha linha de skincare. Ari Reis. É uma linha super completa. Que top! Quem E- me conhece sabe o que isso significa para mim. Primeiro que eu amo presente, muito obrigada, é a minha linguagem do amor. Segundo que eu amo estética, né? Tem um pequeno traço, quase não dá para perceber que eu sou vaidosa. Então, quer dizer, acertou em cheio. Muito obrigada. Quero aula para aprender tudo. Sim, vou te falar como usar. Top! E pra... Uma linha no seu nome, autorizada nos Estados Unidos. Nossa, ó. Graças a Deus, Deus é muito bom. Caramba, que legal. Uma linha completa. Que legal. Mais uma vez, né? Fácil não é. A gente passa por algumas aflições que são aprendizados. E testes também, né? Pra gente poder conseguir chegar onde a gente E é isso que eu falo. É o aprendizado. Todo mundo vai passar teste. Agora, eu aprendi com esse teste, maravilha, eu vou para a próxima lição. Sim. O duro é você ficar repetindo toda hora a mesma dá. lição. Não. Quando acontecem algumas coisas na minha vida, eu falo assim, peraí, já vi esse filme antes. O que eu preciso aprender? Que eu não aprendi ainda, que eu preciso mudar essa lição. Tem que passar de ano na escola, se eu quero uma escola, eu tenho que mudar de ano. Então, parabéns, porque está aqui, olha isso, 5 anos, veio solteira, tem 2 filhos. Tem uma clínica ainda com produtos no seu nome. Sim. Parabéns. Eu gosto que aqui eu descubro cada coisa maravilhosa. Deus, ele é muito bom. Essa foi lançada agora, mês passado que a gente lançou. E para mostrar também, para falar que nada é impossível, né? Deus, ele... Aqui nos Estados Unidos, a gente estava conversando aquele dia aqui, ou a gente vira ateu, ou a gente se agarra mais em Deus. É verdade. Né? Porque as coisas não são fáceis. A língua é uma dificuldade imensa. Apesar de ser muito próximo do Brasil, né? Você vai para um país, sei lá, você vai para a Grécia, é muito, você vai para o Egito, é muito diferente tudo. Os Estados Unidos, o Brasil já está muito americanizado, então Sim. parece que é muito mais simples,
Mas é uma outra cultura, não tem A jeito. regulamentação, ela é toda diferente. É o que a gente estava falando antes, a parte séria, vamos dizer assim, né? Burocrática. Ela é Muda de inglês. estado. Não, já começa por aí, já é inglês. Aí muda de estado para estado. Meu filho tá morando na Califórnia. Mãe, como é que eu faço tal coisa? Eu falo, meu filho, eu não faço a menor ideia, porque eu vou pedir ajuda no meu network aqui, que é bom. Eu conheço excelentes advogados. Ele falou, Angélica, eu não posso te ajudar. Não, ele precisa fazer um seguro lá. Então, eu tenho que procurar um lugar do seguro lá. Eu falo, não, mas é na Califórnia, é dos Estados Unidos. Não, Angélica, cada estado tem uma regra, uma lei. E eu não posso nem opinar, porque eu não sei o que acontece lá. Uau! São Então, quase países a limitação. diferentes. É, Cada quase estado é um país, exatamente. E a limitação, o senso de você não pega o telefone e resolve um assunto em 2 minutos. Ai, não. Quem dera. A burocracia é muito grande. Por isso que quando eu vi, eu falei, uau, assinada. Aqui não é para qualquer um. Provar qualidade, provar. Parabéns. Obrigado. Não, eu tenho que deixar o Instagram aqui. Claro. Quero divulgar tudo. Posso deixar Instagram? Pode. Tudo mais. Pode, Vocês sigam, porque eu vou seguir também. Aliás, depois eu conto o resultado. Vocês sabem que eu Isso, conto. vai mostrando aí o dia a dia. Mas eu conto o resultado. Ela também completa desde sabonete, Que legal. sérums e tudo. Nossa, parabéns. Fiquei feliz aqui por você. Nem acompanhei sua jornada, mas Sim. como não admirar? A gente, agora, igual antes, né, sobre os milagres de Deus. Isso é um milagre de Deus, porque são coisas que, se você falasse pra mim 5 anos atrás, Floriane, você imagina, eu falo, nunca na vida, onde que eu vou conseguir isso? Não, você limpando lá um hotel. Não. Nunca que você tem, imagina. não, a gente não... É aquilo, ser criança mimada. Infinitamente mais do que sonhou, imaginou. Deus, ele assim, é perfeito. Uma coisa que a gente tava lutando há mais ou menos uns 3 anos, que era a residência do meu marido. Esse ano ele teve aprovação. Uau! Então a gente tá aí que lutando maravilhoso. agora. Ele tá morando em Ohio. Hã? Até 2025 só. Ai, coisa boa. Olha, uma pessoa com a visão positiva é maravilhosa. Ah, só até 2025. A gente tem que falar, né, pra gente também. O tempo todo você precisa repetir. Não, coisa rápida. Só até Só 2025. daqui a pouco acaba. Eu falei com minha mãe tá aqui. Falei, mãe, já tá acabando 2023. Só esse restinho de ano. Fica aqui comigo. Isso. Mas não dá, Tudo né? tranquilo. Não. Mas, assim... Ele tem que morar lá por conta de por trabalho, conta da essas coisas. residência. Residência por causa do Ele tá visto. revalidando o diploma dele. Uau. Então, não é uma opção ir para lá. A gente já está aqui, não tenho família, mas a gente tem muitos amigos. Eu tenho uma rede de apoio com as que lá crianças, você não vai eu ter. A gente vai ter que começar do zero. Entendi. Falei, não, final de semana vem para cá. Quando não der, a gente não se vê, ou então eu vou com as crianças também. Vai A gente administrando. vai tentando isso tudo. Não, achei sensacional. Você, mais um assunto diferenciado, né? 5 anos aqui, uma pandemia no meio, 2 babies, né? Nasceram 2 filhos. Montou uma clínica, sai de limpeza de um quarto de hotel para uma clínica, tem uma marca própria, uma assinatura própria de produtos. E o marido está morando em outro estado. Ó, tira o papel, tira o chapéu para você, palmas. Agora, qual aprendizado a gente pode tirar disso tudo, né? Que a sua visão sempre está sendo, não, é tal coisa. Não, só falta só 2025 ele está aí. Não tem problema. Sempre enxergando solução. Sim, leveza. A gente, tem que ser assim, claro que às vezes dá aquela no banho, né? Ai, Jesus. E se não desse, eu iria me assustar também. Eu não tô aguentando, as crianças vão me deixar maluca. É trabalho, é clínica, é casa, é ser esposa, é confiança também, porque não é fácil, né? Então, às vezes, assim, eu falo, gente, será? Mas aí Deus vem e final de semana calma, as crianças começam a ficar mais calminhas também, então a gente vai respirando mais, melhor e vai entendendo que é vontade dele, isso tudo foi escrito por ele, é um milagre dele na nossa vida, então não tem como dar errado. É isso. É por aí. É sobre isso. E você falou uma coisa bem interessante, né? Que a gente ou se apega na fé ou vira ateu. Porque é extremo aqui. Porque a pressão é muito grande. Agora, se apegar na fé não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Mas a leveza com que a gente passa é outra. Sim. A gente vai na tranquilidade, né? Sabendo quem está na frente. Exatamente. E aí, aquilo, quando chega lá, fala, realmente, é Deus. Porque não tem... Essa residência dele é Deus, não tem outro jeito. Claro que a gente insiste, porque também não adianta. Eu quero ter a residência, eu quero revalidar meu diploma, então eu vou sentar aqui e vou esperar, porque Deus vai me mandar. A gente não adianta, né? A gente tem quando que a pessoa fala, se Deus quiser, gente, eu quero morrer. Assim, com todo amor, eu quero morrer. A pessoa fala assim, tô esperando, né? Se Deus quiser. A minha mente, eu não falo, mas eu fico. Amor. Não
pode Deus não te esperar. trouxe pra cá pra você ficar sem documento. Não é pra esperar. Então ele já vai. quer. Agora, qual que é a sua parte? A dele ele vai fazer, o sobrenatural. Sobrenatural. Mas ele poderia querer te dar assinatura se você não tivesse os produtos prontos, qualificados, embalagem. Você ia perder a benção. Então, muita gente fala assim, ai, se Deus quiser, ai, tô procurando um trabalho, ai, se Deus quiser, vai melhorar. Dentro de mim eu fico, e o que você está fazendo para melhorar? Né? Porque vai melhorar, mas você está preparado? Deus não vai fazer por você o que você não pode fazer. O que você Desculpa, tem que fazer. o que você pode fazer. Ele só vai fazer o que é impossível. Sim. O que você não pode Aí fazer. é a hora dele agir. E a aqui, nossa ação, né? exatamente, aqui, o diploma, o seu dinheiro, o seu status, aqui é a mesma coisa que quem não tem. Todo mundo chega igual. E é moído. Agora, cabe a cada um entender quais são suas melhores opções. Eu fico com as minhas verdades, com todo o meu orgulho, com todos os meus títulos e sofro. Ou eu me permito viver tudo que eu tiver que viver, né, se submetendo à vontade de Deus, que sempre é muito melhor que a nossa, ainda que a gente não entenda. Mas quando você abre verdadeiramente o coração, deixando Deus tratar, os títulos, essas coisas já não fazem mais diferença. Ele te dá coisas até maiores que você nem imaginou. A gente nem pensa, né? Poderia revalidar meu diploma de odonto, mas ok. Ou não. Uma outra coisa, eu faço faculdade de nurse também, termino agora no final do ano, que é uma coisa em relação a isso, né? A ação. Eu preciso, para onde eu quero chegar, não adianta eu ficar esperando que não vai ter uma... A lei da Flórida vai mudar e eu vou poder fazer isso. Pode até ser que mude, mas você já está preparada se não mudar. Sim, né? Então, exatamente isso. Às vezes a gente quer, né, que, mas podia mudar isso, podia mudar aquilo, sendo que depende da gente só. Eu já vi situações de mudar a lei, mas você faz a sua parte. Sim. Aí mudar a lei não está no seu controle, mas fazer o curso tá. Então, é possível? É para você. Então eu vou fazer. É difícil, mas nada é fácil. Nem chegar aqui foi fácil, chegar por uma mala, desfazer apartamento, onde que nada é fácil, esse é o problema. As pessoas falam assim, eu sou muito visual, a pessoa fala, eu vejo a cena, né? Aí ela fala assim, não, porque não é um mar de rosas. Aí vê a cena, um monte de rosas, cara, pra você passar, vai passar um monte de espinho. Exatamente. Então não se iluda, até o mar de rosas deve doer pra caramba, porque tem espinho papo. A vida é cheia de situações, você em tudo perde e ganha. Para você vir para cá, você tem um monte de ganhos, mas você perdeu algumas coisas que você tinha no Brasil. Mas hoje você dosa, você mais ganha do que você perde. Por isso que você tá assim. Tudo na vida são perdas e ganhos. Tudo você ganha e perde. A escolha tem duas. Uma você vai deixar de lado, sendo bom ou ruim, é a escolha. Não tem como ficar em cima do muro. Não. Então, tudo são escolhas. Não dá para uma pessoa ser feliz se ela escolhe ser a coitada. Não dá para a pessoa ser feliz, vencedora, se ela escolhe ser vitimista. Sim. Ou ela vai escolher olhar, o que eu vejo muito em você, o positivo, vai pra cima. Não é se iludir. Desafios tem. Sim. Mas eu escolho dar o volume máximo no que vai me trazer para perto dos meus sonhos. Eu escolho dar o volume máximo de atenção no que me aproxima dos meus objetivos. Porque tem gente que só aumenta o volume dos problemas. E aí o objetivo tá lá quietinho. Não, a gente precisa mesmo estar aberto, né, a ver o que tem na nossa volta, porque também às vezes a gente chega, eu vou ficar trancada em casa, porque eu não falo, eu não leio e eu não escuto. E se limita. E não, a gente tem que dar a cara a tapa mesmo, né? Chegar e falar, não, o que eu posso fazer? Pesquisar. Hoje a gente tem a internet, que é maravilhosa, né? Facilita a vida. Google Tradutor, gente, que maravilha, já me salvou. Olha, eu vejo que eu tenho desafios. Eu imagino o pessoal, já falei com pessoas aqui, que andava com dicionário na mão, porque não tinha nem internet na época. Mas como que você ia para outro estado com um mapa? No Brasil eu fiz muito isso. Agora em inglês piorou. Porque você não vê a placa, você não entende o que está ali na placa. Então, realmente. São coisas assim, ficha, pequenas coisas a minha madrinha, na rotina assim, que ela chegou, era telefone, a gente se falava no meu aniversário uma vez por ano. Hoje em dia? Agora, liga, fala com quem quiser. Fala, vê. Então, assim, é maravilhoso. Facilita muito a vida. Muito bom. Minha linda, olhando para trás nesses 5 anos intensos, maravilhosos, sua história é incrível, cheia de conquistas. Pra gente já encerrar, porque, ó, já tá acabando, olha aí. Se você pudesse deixar algum ensinamento, certamente pessoas que estão passando pela mesma coisa. Não todas as coisas que você passou, mas tem gente que tá longe do marido, tem marido que tá longe da esposa, já tá longe da família. Então, obrigado por passar um período longe.
ou situações de 2 filhos seguidinhos, pequenos, ou frustrada, porque, poxa, eu tinha uma carreira, hoje eu tô muito frustrada. Outro dia eu atendi uma pessoa assim, que ela teve filho, estava feliz, muito feliz, mas ela falou, mas eu quero... A parte profissional, para mim, é importante. Eu me preparei para isso. Eu amo cuidar. Ela também está na área de cuidados, né? De estética. Ela falou, eu amo cuidar das mulheres, ver o olhar da mulher mudar. Eu amo a transformação. Eu me sinto útil, eu me sinto cumprindo uma missão. E foi muito parecido até com o que você está falando. Então, às vezes, tem gente ouvindo que não está exatamente na sua situação, mas tem partes do que você já viveu e superou. O que você pode falar para a gente? Para encerrar, infelizmente. Isso aqui merecia um 2, viu? A primeira coisa é a fé em Deus. Porque é ela que sustenta a gente todos os dias. Quando a gente acorda, até me emociono, porque não é fácil. Mas com Deus, nada é impossível. Fazendo a nossa parte, claro. E o pensamento é esse mesmo, é Deus. É Ele quem dá força, é Ele quem dá sabedoria, é Ele que faz milagres. Né? Maravilhosa. Então, a gente não... não adianta eu ficar falando, é muito difícil, igual a gente falou, não. Mas vai, sabe? Fala, hoje eu vou. Pega o telefone, eu quero melhorar, eu vou começar a trabalhar, eu quero fazer um curso novo. A gente tem brasileiros mesmo, assim, empresas incríveis aqui, que dão esse primeiro suporte. Eu sempre falo da área da beleza, que é uma área que eu amo. Trabalhar com mulher é maravilhoso. E não é impossível. Se você crer em Deus, se você se agarrar a Ele, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a direção, Ele vai ser assim, às vezes eu falo, Deus, coloca a luz de LED, por favor, porque às vezes tá tão difícil. Gostei dessa. Quero assim, com pisca-pisca, porque tá difícil. Aí passa um tempo, o LED aparece. E a gente fala, E aí, com isso, a gente vai sem medo, porque a gente sabe que Ele tá no controle. E quando der medo? Vai com medo mesmo. Quantas coisas a gente faz com medo? Um monte. A gente tava conversando sobre isso agora. Falei, mas, tô com medo. Pois é, então a gente vai com medo mesmo e é então, isso. E ele prepara. Hoje, eu escolhi estar mais perto de Deus do que estar ateu. Então, se hoje a gente está aqui, se hoje eu consegui isso, eu creio que esse também é um propósito de Deus na sua vida. Quero te parabenizar. Muito obrigada. É lindo. Às vezes é fácil, né? Falar, vem você do Brasil para os Estados Unidos, a vida aqui é maravilhosa. Tem muito podcast assim, né? Explicando o que ele precisa fazer aqui. Mas quem tá aqui, que sabe o que passa? Quem tá aqui há 10 anos, super bem sucedido, claro que passou assim por sufocos que a gente não imagina. Mas essa parte real que a gente vive aqui... Vida real. Que a grande maioria passa. E passa, né? Fechou? Com chave de ouro. Passinho. A grande maioria passa e passa. A boa notícia é que passa. Não... É igual filho. A Suelen mesmo fala. Eu tenho os 2 pequenininhos. Eu falo, gente, eu não vejo às vezes a hora de crescer para estar tomando banho. Ela fala, amiga... Não faça isso. Filho dá trabalho para sempre. Porque são fases. Então, a gente tem que chegar no chefão, né? E aqui é mais ou menos isso também. Passa. Aí a gente vai conquistando outras coisas, aí passa de novo. E quando a gente vê, a gente está próximo do chefão. E passa o chefão. Então, a vida é um videogame de fases. É verdade. E se eu posso agregar de alguma maneira, porque aqui é um bate-papo, posso falar também? Sim, claro. Eu tenho um filho de 24. E eu trabalhava muito, tinha uma vida muito, muito puxada. Quando eu cheguei aqui, falaram, você vai trabalhar demais. Eu falei... Você não tá entendendo. Eu tive burnout, né? A pessoa que tem burnout já tem característica, foi afastada pelo INSS. Enfim, cheguei no ápice do estresse, clinicamente comprovado, com depressão, síndrome do pânico, um pacote completo. Que me trouxe grandes frutos, porque graças a isso eu mudei minha vida radicalmente. Mas, quando o filho é pequeno, falavam pra mim, imagina, dá muito trabalho. Eu falava, você tá doido? Eu vivia com umas olheiras fundas, acabada. Porque eu enxergava esse lado de uma forma muito pesada. E com as informações que eu tenho hoje, é um privilégio você ter filhos pequenos e poder criar novas memórias de uma maneira leve, curtir. Porque filho vai dar trabalho eternamente. Porque você nunca vai deixar de se preocupar. Filho está casado, você está preocupado se o casamento está bom. A diferença é o peso que você traz. Então, se eu posso te dar um conselho, não queira que eles cresçam. Curte cada bobeira. Curte, senta no chão, brinca. Porque se eu pudesse voltar no tempo,
Ah, porque depois que cresce, ele não quer sentar no chão com você, não. Ô, mãe, para com isso, né? Vou até parar de falar para não levar bronca. A minha mãe tá aqui, aí ela fala, toda vez que eu vejo, ela fala, vou te pegar no colo, porque ela fala que não importa, a gente pode ter 70, 80, e ela já um pouquinho mais que a gente, né? Que se precisar, vai ter umas bordoadinhas ali. E ela falou, ainda não te peguei no colo. Eu falei, calma que eu tô de mudança. Eu falei, mãe, na casa nova você me pega no colo. Ah, que delícia. Porque é muito bom. Não, e ainda bem que você se permite, né? O meu, sim. o meu foi morar na que Califórnia delícia. com 22. Mudou pra Califórnia. 2.000 e tantas milhas. Só que ele chegou lá, tudo que podia dar errado e mais um pouco deu. Foi assaltado, roubaram tudo dele. Ele ficou documento, passaporte, visto. Ele ficou com o celular. RG, tudo. Documentos do Brasil que estavam na carteira dele, mochila. Com 6 dias ele foi assaltado. Aí você imagina a mãe em outro país. Que a gente tá aqui, Em outro estado. Não tem como eu ligar para alguém, um amigo na Califórnia. Eu falei, eita, começou o tratamento, meu Deus. Haja coração. Então, filho, lógico, o meu vem um pacote completo. Então, se eu sou o que eu sou hoje em termos de estudar comportamento, de fazer imersões em cima de imersões, foi porque eu queria entender ser uma mãe melhor. Ele tem um temperamento, um comportamento muito diferente do meu. Então, foi uma boa escola para mim. Eu sou muito grata a Deus. É um privilégio ser a mãe do Henrique, porque ele me ensina todos os dias. Mas, mãe é mãe sempre. Quando é adulto, você não tem como falar agora. Angélica, você não manda ele voltar? Mando, não. Papai falou pra mim que ia cuidar dele lá, ia tratar ele lá e tá tratando. Então, eu não posso interromper. E você não poder, não se meter. E até onde eu vou, até onde eu não vou, todo mundo, Angélica, faz se me voltar. Eu falo, faço não. O dia que ele entender que a melhor opção é essa, top. Se ele entender também que não é essa a melhor opção, tá tudo bem. Eu continuo amando, apoiando e respeitando a 2.000 e tantas milhas de distância. Outro país, praticamente. Não, e outro idioma, né? Me ligaram, oi, você é mãe do Henrique? Eu falei, não, já eu vi isso no Brasil, aqui não. Ele sofreu um acidente, tá internado. Eu, oi, como assim? Então, tem que trabalhar inteligência emocional, ansiedade. Eu costumo falar assim, graças ao Henrique, eu estudei muitas coisas. E foi maravilhoso, porque eu aprendi coisas que se eu soubesse, quando ele era pequeno, eu não teria passado muitas coisas. Mas esse aprendizado, hoje, eu sou fruto na vida de muitas outras pessoas. E aqui nos Estados Unidos é a prova, para ver se eu realmente aprendi, se eu tenho inteligência emocional, equilíbrio. Porque o desafio é grande. Então, nós vamos ter desafios a todo tempo. Você venceu esses que, quando hoje você olha para cá, imagina a conquista e a satisfação. Você fala, meu Deus, isso é impossível. Amanhã, daqui 10 anos, eu não sei. Se você tem uma rede, pelo seu perfil, eu não sei se você tem uma rede de franquias, de estética em vários países ou estados. Você fala, e eu ficava apavorada quando eu não conseguia limpar o quarto em 30 minutos. Então, os desafios passam. Sim, A boa notícia é que passa. Olha só como foi maravilhoso. Eu não falei pra você que ia ser top? Ela é gigante. O pouco que nós havíamos conversado, eu já sabia que ela era muito top. Você teve vários ensinamentos. Mais uma vez, quero te agradecer. Se eu já sabia do seu desafio de agenda antes, agora a minha admiração só aumentou por você. Porque são muitos papéis e eu percebo que você executa muito bem os seus papéis, com muita entrega e dedicação. Então, mais uma vez, muito obrigada. E você já tem muitas tarefas para essa semana. Pega um insight de tudo que nós conversamos. Eu tenho certeza que tem 1, 2 insights que você pode começar a colocar na tua vida hoje para já começar a ter novos resultados. Quer deixar alguma última mesmo? Não, é isso mesmo. Eu agradecer você aqui por estar aqui. Obrigado mesmo. Foi muito gostoso essa conversa. Queria um tempinho mais pra gente conversar acho que a gente vai. Coloca nos comentários o que você aprendeu, o que você extraiu, se você já colocou em prática. E se você pedir bis, a gente faz. Ai, que ótimo. Peça então. Faço questão de deixar o Insta dela aqui para você seguir, você acompanhar, porque lembre-se, se você pode sonhar, você pode realizar. Um pai não dá um sonho para um filho se ele não tem intenção de realizar. Então, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.